Vale realmente a pena ter muito dinheiro quando você não tá fazendo o que gosta? No vídeo de hoje eu vou explicar o porquê que para algumas pessoas não vale não. E aí pessoal, Dorito aqui e eu espero que vocês estejam muito bem. Baseado no enquete que eu coloquei na aba comunidade essa semana e teve muitos votos e uns comentários bem interessantes de vocês, eu resolvi falar de uma questão que já vinha me intrigando já tem uns bons meses. Inclusive eu já tinha prometido um vídeo sobre por que o Orochi mudou, já que tanto em termos de piadas como os assuntos que ele aborda, literalmente tiveram toda a sua estrutura mudada do começo do canal dele pra cá. E eu vou aproveitar esse repentino cancelamento, quer dizer, mais um dos 15 que tá sendo contra ele para falar sobre isso. Ressaltando aqui que isso não é um vídeo de hate, é um vídeo sobre como funciona a plataforma e a forma com que alguns produtores tentam se adequar a isso para não serem jogados num limbo que, muito embora a dona Suzana negue veementemente, a gente sabe que existe. A pergunta que eu fiz na barra de enquete foi se você preferia ter muito dinheiro ou prezar pelo seu bem e o bem daqueles ao qual você ama e quer proteger. Isso pode parecer um tanto quanto absurdo se você é uma pessoa mais materialista, mas dinheiro nem sempre está ligado ao bem-estar e à saúde psicológica das pessoas. Levando isso em consideração, é bem interessante analisar tanto a história do Orochi quanto a do Lucas Inutilismo, que aos poucos foram deixando a plataforma que tinha um monte de amarras e coisas que os impediam de ter uma liberdade criativa funcionando a pleno vapor e passaram a fazer diariamente ou quase diariamente lives naquele site que dá muito ruim citar aqui, embora para alguns essa decisão possa parecer literalmente absurda, já que tecnicamente o senso comum fala que quanto melhor financeiramente você estiver, menos problemas e menos inseguranças ou insatisfações você vai ter também. Mas como eu disse agora há pouco, as coisas são um pouco mais complexas do que a gente imagina, principalmente para quem precisa criar conteúdo para viver. Sem fazer nenhuma piadinha com entorpecente, eu queria lembrar para vocês da história do Adriano Imperador. Adiciona a foto dele fazendo negócio do comando. Que largou uma vida de luxos e uma carreira muito próspera no futebol da Europa para voltar para perto daqueles que ele gostava. Nesse meio tempo ele ajudou uns amigos, um pessoal que gostava aí de uns guarda-chuvas, e jogou em times nacionais, tecnicamente só para não terminar a sua carreira antes do fim, porque ele já tinha dinheiro para viver o resto da sua vida de uma forma bem confortável. Embora o caso do Orochi, do Inutilismo e de tantos outros produtores que saíram desse site aqui para ir interagir diretamente com seu público numas gloriosas lives da Roxinha, não serem exatamente como a história do Adriano, afinal é bem visível que eles têm dinheiro, mas talvez eles não tenham o suficiente para sustentar a eles e a sua família por um longo período, é primordial analisar a questão da saúde psicológica, principalmente quando se é um produtor de conteúdo e isso acaba influenciando na sua criatividade, no seu humor, que são basicamente os instrumentos que você utiliza para fazer o teu trabalho. E agora você que não mexe com criação, não faz roteiro, não edita, deve estar se perguntando se é realmente tão difícil produzir alguma coisa original que agrade o seu público. E eu vou falar que não seria, se não fossem algumas limitações impostas tanto pelas plataformas quanto pelos anunciantes, que acabam prendendo quem faz vídeos ou podcasts num formato horrível, em que você não consegue falar direito o que você pensa, porque você vai acabar esbarrando em algum complexo ou em alguma minúcia ideológica meio bizarra de alguém, em que piadas são terminantemente proibidas, porque afinal de contas, todo mundo ficou muito sensível, por mais que seja clara a ideia de que não é alguma coisa séria que está sendo dita ali. E é claro, a necessidade constante de se sustentar um bom mocismo em que todo mundo é lindo, fofinho e não tem problemas pessoais ou consegue perder a paciência de vez em quando. Se você é alguém verdadeiro, que tem suas falhas ou que tem o teu estilo de fazer conteúdo e o seu público gosta disso e você quer continuar com isso, eu sinto de dizer que as suas chances de crescer aqui na plataforma são muito pequenas. Tirando alguns casos isolados, como o do Games Edu, que eu tratei num vídeo da semana passada, se torna um tanto quanto difícil ser valorizado aqui dentro quando você é alguém mais autêntico. Justamente por isso que você vê um pessoal que literalmente começou ontem, mas já consegue crescer e galgar uma relevância gigantesca ou até mesmo muitos patrocínios durante essa corrida, que nem precisou mudar para alguma coisa que era aceita pela plataforma, ele simplesmente já começou não sendo ele mesmo e se encaixando num formato que ele sabia que iria dar certo porque agrada um pessoal muito chato. Mas olha, eu vou falar para vocês que nem sempre foi assim. Antes dos algoritmos que te obrigavam a
postar vídeo dia sim, dia não, quando não todos os dias, às vezes 7 vezes ou mais, existia uma liberdade e um respeito com o conteúdo dos criadores que tornava esse local aqui muito mais autêntico e muito mais positivo de se trabalhar do que é hoje. Mas aí veio a TV, que não estava muito feliz com a concorrência, e na safardana provocou um evento que o pessoal de hoje talvez não lembre muito, mas quem é mais antigo na plataforma como eu, literalmente se arrepia todo só de lembrar desse negócio. O Edpocalypse. Iniciado como um plano maligno para tentar derrubar o nosso querido PewDiePie, eu realmente gosto muito desse cara, o Edpocalypse foi uma forçação de barra absurda com uma piada que ele fez, envolvendo um esforço conjunto das mídias para tentar criminalizar a ideia de ter uma liberdade total de se falar, ou seja, algo que era comum aqui na plataforma, que acabou tendo algumas consequências bem graves com os financiadores do site. No caso, os clientes se colocam aquelas propagandas que vocês insistem em estar pulando para não ajudar a gente. Custa saborear uma água por 40 segundos enquanto a gente consegue ganhar a vida? Com esse evento foram determinadas uma série de regras e protocolos que deveriam ser seguidos pelos criadores para evitar a fuga de anunciantes. E algo que já tinha começado com uma tática desonesta foi cada vez mais fechando o cerco para a criatividade das pessoas, até um ponto em que só sobravam 5 ou 6 caras que conseguiam realmente fazer o que eles queriam na plataforma em vez de estar se adequando a uns formatos que davam mais... como é que é aquela palavra mesmo? Impulsionamento artificial. Hoje em dia, é conhecido que a forma mais prática de se conseguir esse boost de diamantes do Free Fire é justamente abordando assuntos que estão nos trends, assuntos que estão em alta, que todo mundo tá falando, que o Twitter começou a comentar, que o Facebook começou a comentar. Acredite ou não, o Facebook ainda é bem relevante na discussão pública, porque todo mundo usa esse negócio, a não ser os 15% de gente chata, que deve estar no Twitter chorando e reclamando. E quem não quer fazer esse conteúdo, ou até faz esse conteúdo, mas utiliza-se de uma linguagem que não agrada muito ao patrocinador, e consequentemente a dona Suzana, vão ter desmonetizações a rodo. Se você é um canal muito grande, vai rolar uma pressão interna da plataforma, porque pra quem não sabe, quando você atinge um número muito grande, eles meio que arrumam um semi-assessor pra você, que cuida de você e de outros canais também. E eu não tenho plena certeza, porque eu não cheguei lá, mas eu já ouvi relatos de pessoas que trabalham com gente grande, que falam que vez ou outra, orelhas são puxadas e cobranças são feitas, e não importa o quão grande você seja, sempre vai ter alguém, entre aspas, te incentivando a ser igual aquele cara lá. Aquele mesmo, vocês sabem de quem eu tô falando. Pois bem, há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a suposta maldição de 1 milhão de inscritos, aonde eu defini basicamente esse conceito que eu acabei de apresentar a vocês. Alguém puxa sua orelha e começa a te encher o saco pra você ser mais politicamente correto e abraçar certas pautas que vão atrair mais patrocinadores ou que vão evitar que patrocinadores fujam. Se você se nega, obviamente acontecem algumas coisas e provavelmente os seus resultados e metas na plataforma vão cair drasticamente. Muita gente me chamou de maluco, e eu não vou tirar a razão desse pessoal, mas algumas semanas depois eu descobri um negócio bem interessante. Existe um programa dentro desse site aqui, que é muito pouco divulgado para a grande massa, chamado de Google Preferred. Os preferidos do Google. Minha pronúncia é ruim. Que são basicamente canais que acabam tendo privilégios dentro da plataforma, podendo tratar de assuntos ou falar de coisas que as outras pessoas não poderiam por conta daquele negócio que eu acabei de citar. E quando se é um canal grande e já se tem todo um reconhecimento e coisa assim, muito provavelmente o seu próximo sonho passa a fazer parte desse programa. Afinal de contas, eles têm um extra no CPM, que é o rendimento que você pode ganhar com os seus vídeos. E mais uma vez, como eu não tô por dentro desse sistema, eu não posso fazer uma análise muito aprofundada, mas a minha opinião, com os vídeos que eu fiz sobre esse negócio de canais grandes e tal, já ficou bem clara pra vocês. Possivelmente são feitas exigências e é sempre ofertado aos canais que se eles se esforçarem, crescerem e se comportarem direitinho, eles podem ir pra essa casta acima dos youtubers que já são gigantes. Que inclusive até um tempo atrás o nosso amigo PewDiePie tava nela e existem algumas matérias que relatam que ele foi removido dessa parceria e por isso o canal dele sofreu algumas consequências em relação à entrega de vídeos no feed, divulgação do material dele pela plataforma e coisas que vocês já sabem que existem até com canais bem menores. E muito embora todas as fontes vão estar aqui no comentário fixado, esse não é o assunto do vídeo. A questão é que nem todo mundo consegue se sentir bem e produzir bem com essa pressão.
nem todo mundo considera a ideia de acabar virando um bonequinho na mão de uma grande corporação. E por mais que essas vantagens façam com que você consiga encher os seus bolsos e até uma garagem de uma casa relativamente grande com dinheiro, existem pessoas que não conseguem se sentir completas com isso. E é por isso que acaba existindo uma certa evasão de canais grandes para outras plataformas que dão um pouco mais de liberdade, como é o caso da Roxinha. Por mais que ela também tenha os seus problemas e que ocasionalmente causa o banimento de um monte de gente de uma forma injusta e uns certos benefícios para um outro pessoal que eu já falei aqui também, ainda assim proporcionam para os criadores um contato direto com a sua fanbase ou com pessoas que têm a mesma cosmovisão ou querem a mesma coisa. O algoritmo deles é bem melhor do que o do site vermelho, fazendo assim com que esses produtores se sintam muito mais à vontade a trabalhar nesse site, mesmo que eles ganhem bem menos. Isso se deve ao motivo deles estarem interagindo praticamente com a sua fanbase e com pessoas que têm o mesmo gosto pelo material deles, em vez de simplesmente serem pulverizados para toda uma massa de pessoas que não vão entender as suas piadas, ou não vão entender a paixão que eles têm por fazer aquele conteúdo, o estilo de vida, que seja. Fotografar e fazer análise antropológica não são a minha área de atuação necessariamente, por mais que eu tenha feito pós-graduações em uma dessas coisas aí, mas eu me sinto infinitamente mais realizado em estar fazendo as minhas fotinhas publicitárias ou um casamento aqui e outro acolá, que não tá podendo ser feito por conta daquele grande problema, e analisar alguns casos que acabam dropando na timeline do Twitter do pessoal com vocês. E sendo bem sincero, se eu tivesse a oportunidade de ganhar muito mais do que eu ganho hoje com a minha área de formação original, eu simplesmente não iria optar por isso. Porque aqui eu tenho a oportunidade de trabalhar com paixão, aqui eu tenho a oportunidade de ser quem eu realmente sou e falar o que eu penso, ou simplesmente retratar o melhor lado das pessoas e dar um jeito disso ficar guardado pra sempre. Essas coisas definitivamente não têm preço. E eu tenho certeza que conseguir fazer lives todos os dias e interagir com um público que realmente gosta do que você faz, sem ser cancelado por um monte de gente com deficiência cognitiva que não consegue entender uma piada básica, é o que esse pessoal que tá migrando de plataforma quer. Transcender o aspecto simples do materialismo e entender que quando você faz o que você quer, em vez de estar amarrado num trabalho ou num formato que você não gosta, meio que ensina uma coisa nova pras pessoas. Talvez seja muito melhor ser pequeno fazendo algo que te faz sorrir, do que ser tão grande como um prédio, mas ser vazio por dentro. Eu sou o Dorito, e se você quiser acompanhar o conteúdo que eu posto e não perder nenhuma notificação, afinal eu literalmente nesse vídeo expliquei o porquê de algumas pessoas não receberem, aqui no canto esquerdo superior na tela no vídeo inteiro e agora nesse momento tem os links para o canal do Telegram, onde você vai ser notificado de tudo que eu posto nos meus 2 canais, nas lives que eu faço, ou em alguma participação engraçada que eu vá fazer no podcast ou alguma coisa de alguém, e o link das minhas redes sociais, para caso você não use o Telegram, você também receba as notificações quando eu postar alguma coisa. Isso é tudo que eu tinha para dizer para vocês hoje, e a gente se vê numa próxima. Até lá!